Venho ao plenário do Senado Federal nesse momento para fazer um agradecimento especial ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, pela minha indicação para a segunda secretaria na mesa diretora do Senado Federal no biênio 2012, 2013 e 2014. Quero aqui, com a palavra de agradecimento, que significa reconhecimento e declaração de se estar satisfeito por algo dado ou feito por outrem. Está muito claro esse conceito, essa definição formulada pelo filósofo e ensaísta Antônio Wise, que se encaixa muito bem no ato de agradecimento que faço nesse momento ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores. Por meio desta indicação, em que primou pelo respeito à proporcionalidade das representações partidárias nesta Casa de Leis, o PT concedeu a uma educadora vinda lá do extremo norte do país o direito de ocupar, ainda que temporariamente, uma simbólica fatia da estrutura de poder desta Casa. Poder este, diga-se oportuno, disponível para todos os cidadãos e cidadãs que participam da vida política no Brasil, mas que por força de uma cultura patriarcal ainda é muito distante da grande maioria das mulheres brasileiras. Que, conforme o índice de representação das mulheres no parlamento brasileiro, que não chega a 9% do eleitorado do país. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, temos no Brasil mais de 70 milhões de mulheres que são eleitoras, o que representa 51,58% do eleitorado. E aqui, como estou falando da representação feminina nas instâncias de poder, eu queria registrar a chegada, nesse momento, no plenário do Senado, da coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo. Ironicamente, deputada, apesar do nosso maior número de eleitores entre as mulheres, a nossa representação na Câmara dos Deputados é a de apenas 8,77% dos parlamentares. Nas eleições de 2010, dos 513 parlamentares eleitos, somente 47 foram mulheres. Aqui no Senado, deputada Janete, a representação das mulheres melhora um pouco, proporcionalmente, mas ainda é uma subrepresentação. Somos apenas 8 mulheres no universo de 81 senadores. No início da legislatura, nós tínhamos 12. Mas algumas delas saíram para representar no Poder Executivo, como ministras, e outras tiveram que se ausentar também para exercer trabalhos no Poder Executivo dos seus estados. Dentre estas mulheres que representam no Poder Legislativo, eu sou a única mulher a representar na Câmara, no Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que é composto de 11 membros. No nosso estado de Roraima, a nossa bancada é composta por 11 parlamentares. Somos os 3 senadores e 8 deputados federais. Então, não se trata aqui, senhores senadores e senhoras senadoras, de atribuirmos a este debate uma espécie de guerra dos sexos, senadora Ana Amélia. Absolutamente. Não é isso que nós queremos. Trata-se da necessidade de evidenciarmos a desigualdade histórica que permeia a participação da mulher nas instâncias de poder. Para fazermos, nesse momento em que se discute a importância da reforma política, reparos quanto à representação da mulher nos poderes, e principalmente no Poder Legislativo, nesta Casa de Leis. E esse reparo passa necessariamente por um dos temas que deverá constar na lista de prioridades da agenda deste ano aqui no Congresso Nacional, que é a reforma política. Nós, da bancada feminina da Câmara e do Senado, temos os nossos pleitos em relação a uma maior participação das mulheres, a uma maior valorização das mulheres pelos partidos políticos. Com a reforma política, a participação efetiva das mulheres nos espaços de poder passará a representar uma ação transformadora das estruturas de poder e das instituições brasileiras.
Ao mesmo tempo, significará mudanças na cultura e na mentalidade, gerando novas relações sociais. Considero que a indicação do meu partido para compor a mesa diretora do Senado é um gesto de reconhecimento de meu trabalho no Parlamento e da importância da valorização da mulher. Então, neste contexto de mudanças culturais, eu vejo nesse gesto do meu partido uma postura política de reafirmar a importância que dá a participação das mulheres no parlamento, em todos os espaços de poder. Desta feita, sintonizada com as lutas empreendidas pelas mulheres organizadas em partidos políticos e movimentos de mulheres, movimentos sociais de mulheres, mas ainda, colegas parlamentares, algo muito importante que quero ressaltar. A minha indicação para compor a mesa diretora do Senado não seria possível, senadora Ana Amélia, sem que antes, em 2010, a vontade de quase 30% do eleitor roraimense tivesse me conduzido a esta casa. Então, aqui ocupo há 2 anos uma vaga de senadora da República, porque assim quiseram meus eleitores de Roraima. Por isso, é especial a estes agradeço a oportunidade, exercendo um mandato que exige de mim, muita dedicação, disposição e tempo, mas que me dá a cada dia mais força para trazer a agenda política e as demandas da sociedade brasileira e da sociedade do meu estado de Roraima. Entre essas demandas estão, obviamente, a dos roraimenses que gritam por soluções urgentes para problemas que há muito enfrentamos nas áreas sociais, nas áreas econômicas, culturais, ambientais e estruturais. Como já aponta as agendas da Câmara e do Senado Federal, 2013 será um ano de muito trabalho para todos nós. Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura do ano legislativo de 2013, a presidenta Dilma Rousseff apontou uma série de desafios que teremos neste ano e que, diga-se de passagem, já consta na nossa agenda legislativa. Em 2013, além de atentarmos para os reclamos da sociedade e as demandas do governo federal, teremos a missão de apreciar projetos que terão forte impacto nas relações federativas. É o caso da revisão do Fundo de Participação dos Estados, que deveria ter ocorrido no decorrer de 2012, mas que infelizmente foi adiada. No âmbito das discussões, a redistribuição dos recursos do FPE, trago a tese de um fundo verde, que trata da inclusão de medidas para ressarcir as perdas decorrentes da cessão de territórios para as reservas indígenas ou ambientais. Como o FPE tem como finalidade equilibrar a capacidade de arrecadação dos estados, promovendo uma equalização, proponho que se leve em conta, ao distribuir os recursos, o comprometimento do território de cada uma da unidade da federação. Esta é, sem dúvida, uma forma de beneficiar a Amazônia e, em especial, o meu estado de Roraima. Como nosso estado conta com muitas áreas de proteção ambiental e reservas indígenas que não recolhem tributos, esse fator deve ser considerado no repasse das verbas do fundo e, assim, compensando por uma parcela maior de recursos. Há outros assuntos de importância vital que estarão nas pautas da Casa e sobre as quais teremos o desafio de decidir. Queria lembrar aqui que a ideia do FPE Verde, a ideia de recompensar, de compensar é o termo mais apropriado. Os estados que têm amplos territórios em demarcação de terras indígenas em unidade de conservação, surgiu da então senadora Marina Silva e a nossa companheira senadora Vanessa Graziotin, tem um projeto de lei que apresentou nessa casa, visando que esses estados possam ser melhor vistos no momento da partilha dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, que esses estados possam ser compensados por estas demarcações de amplas áreas indígenas e de unidades de conservação ambiental. Com relação à distribuição dos royalties do petróleo, situação
em que precisamos decidir se manteremos ou rejeitaremos o veto presidencial que impede a repartição entre todos os estados. Outro tema é a questão do ICMS. Para enfrentar a guerra fiscal entre os estados, provocada pela diferença das alíquotas que são praticadas hoje, entre 7% e 12%, o governo federal encaminhou a esta casa um projeto de redução gradual desses percentuais, até que em 2025 eles sejam unificados em 4%. Este é um debate do qual penso que nós não poderemos fugir. No tocante ao mandato este ano, retomaremos bandeiras importantes: saúde da mulher e do homem, a defesa do consumidor, o combate ao tráfico de pessoas e à violência contra a mulher, o aumento dos recursos para a educação e a redução das desigualdades regionais. Também me empenharei, senadora Ana Rita, na aprovação de projetos de nossa autoria que tramitam nas comissões desta Casa. Entre esses projetos, nós podemos destacar a garantia de auxílio às mães carentes que não têm direito à licença maternidade, reservar imóveis de planos habitacionais a pessoas com deficiência, projeto que coíbe abuso de empresas aéreas, determina a avaliação obrigatória do risco de doenças psíquicas de crianças e combate ao excesso de medicamentos aplicados a pretexto de distúrbios de aprendizagem. É o projeto da medicalização. Junto aos meus pares, aos nossos senadores e senadoras, para a nova mesa diretora, queria agradecer, ao lado do meu companheiro, o senador Jorge Viana, também indicado pelo partido, para primeiro vice-presidente, procuraremos desempenhar as funções que nos cabem nesse cargo tão importante, nessa atribuição de coordenar os trabalhos administrativos desta Casa. Mas, com a consciência do nosso papel político neste Parlamento, ratifico aqui a minha disposição de juntarmos aos demais colegas no esforço de limparmos a pauta do Congresso Nacional. Este é o desejo da sociedade brasileira e eu estarei pronta aqui para atuar em prol dos interesses do nosso país. Era o que tinha a dizer, a de registrar, senadora. Muito obrigada.